Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Bom, hoje eu quero dar 3 dicas aqui para quem quer começar a programar. Muitos meus amigos, assim, né, pessoal lá da empresa, às vezes pergunta assim: Hélio, como que eu começo a programar, né? O que que eu faço? Qual que é o passo? O que que eu tenho que estudar, né? Quais são as tecnologias, né? Por onde eu começo e tal, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu não queria ser programador, em nenhum momento, né? Então eu fiz a faculdade de rede de computadores e lá a gente teve algoritmo, lógica de programação e tal, né? Então a primeira dica é aprenda lógica de programação e algoritmos, né? Que é algo que vai dar uma base para você, né? De como é o desenvolvimento, por que que a gente é programador, né? Qual é o objetivo da programação, né? Quando você fala um programador, um desenvolvedor, né, o que que ele faz, né? Onde ele vai chegar? Qual que seria o passo a passo para ele chegar até o objetivo dele, né? Então, eu até tenho um programa que a gente utiliza, né, que ele é em português, que na verdade ele é Portugal, né, que chama, que é o Visualg. Ele foi desenvolvido por um professor brasileiro, eu não me recordo o nome dele, né? Eu até posso deixar aqui na descrição do vídeo, mas que ele foi responsável por criar esse programa, por difundir esse programa, né, e tal. Ele é muito utilizado há vários e vários anos, né? Eu fiz faculdade em 2007, comecei em 2007 para 2008, né? E, nossa, desde essa época aí ele já era bastante utilizado e até hoje eu imagino que ele ainda seja utilizado, talvez ele até foi melhorado. Então, a primeira dica é essa, né? Você tem que aprender lógica de programação e algoritmos. A segunda dica, né, seria o seguinte: você precisa escolher uma linguagem de programação. A área de tecnologia, né, a área de desenvolvimento, ela é uma sopa de letras, né? Você tem inúmeras tecnologias, inúmeras linguagens, várias formas de você aprender, né? Vídeo, livro. é, Então você precisa escolher uma linguagem de programação, né? Eu, lá na faculdade, comecei com C++, né? Porque era o que a faculdade disponibilizava, né? Depois eu acabei fazendo o curso de Java e depois eu fiz PHP, né? Que foi onde eu realmente encontrei que eu gostei e me aprofundei, né, em PHP. E mesmo estando em outra área, né, que eu ainda não era desenvolvedor, eu ainda era do setor de implantação da empresa, né? Eu era do setor de instalar, dar treinamento para o pessoal, né, do sistema ERP que a gente trabalha lá. Então, só depois que eu já estava quase indo para o setor de desenvolvimento, meados de 2015 por aí, que eu comecei a aprender sobre Delphi, né? Que eu falava com o pessoal que era do setor de desenvolvimento, né? E pedia dicas para eles. Então eles falavam, ó, estuda o Delphi, porque aqui a gente usa o Delphi, né? E tal. Você já sabe PHP, a gente usa o PHP aqui também. E aí foi quando eu comecei. Então, no meu caso, eu escolhi o PHP por escolha própria. O Java e o C++ chegaram até mim. Então, você precisa escolher uma linguagem de programação. Qual que eu recomendo hoje? Hoje eu recomendo o JavaScript. Por quê? Porque o JavaScript você consegue abrir um bloco de notas, por exemplo, escrever ele em JavaScript, salvar e já rodar no seu navegador. Então é algo que você não precisa instalar uma ferramenta, uma plataforma, alguma coisa muito demorada, assim, que vai te atrapalhar, né? Outra linguagem que é bastante utilizada para quem está começando, né, é o Python, né? O Python ele é bem versátil, né? Ele é bem legal, assim, você consegue já rodar comandos ali no prompt e já ver o resultado, você consegue criar arquivos de linha de comando ali, né, que você executa ele, você dá 2 cliques, ele já roda, abre um prompt, já mostra cálculos e qualquer coisa que você quiser fazer e tal. Então, é bem interessante também. Só que o JavaScript é bacana porque você agrega ele, o HTML, o CSS, e você já consegue criar telas, criar input, criar uma coisa, tipo assim, mais voltada para o mundo real, de fato, né? O que a gente está acostumado a ver e tal. Então, essa foi a segunda dica. A terceira dica, né, é o seguinte: tenha um projeto em mente. Ou seja, você precisa ter uma coisa para você resolver, porque o desenvolvedor, ele resolve problemas.
seja de um sistema que já exista, ou seja pensando em resolver um problema que ainda ninguém resolveu, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né? Mas se você pegar casos aí recentes de empresas que fizeram muito sucesso, né? Você vai colocar aí, por exemplo, a Uber, iFood, todos esses outros aplicativos de entrega, né? Zé Delivery, vários desses eles resolveram problemas, ou seja, eles entenderam que a população precisava de algum tipo de recurso, né, para ela pedir comida, pedir um veículo para transporte e tal. E em cima disso elas criaram a solução, ou seja, elas entenderam que havia problema e elas resolveram esse problema. Então, para você que está começando, qual que seria um problema? Criar uma agenda, por exemplo. Nessa agenda você precisa colocar nome e telefone. Então você vai criar ali uma agenda que você vai poder consultar ela a qualquer momento e você precisa resolver isso, né? Então você vai precisar criar um formulário de cadastro, bem simples. Você vai precisar ter um formulário que seja validado, né? Se o usuário preencheu o número correto, se o nome está preenchido e tal. Então aí você vai seguir com as validações. Aí você vai ter uma tela que vai exibir quais são os cadastros, né? Quais são os contatos que você tem nessa sua agenda. É um problema simples, mas é um problema, porque aí você vai passar pelos desafios que vêm quando a gente é desenvolvedor, quando a gente é programador, né? E para quem ficou aqui até o final, primeiramente eu quero agradecer, né, que você curta esse vídeo, que você compartilhe aí com o pessoal, com seus amigos, com aquele amigo seu que quer aprender a programar. É a dica bônus, né, que é o seguinte: você precisa ter vontade em aprender. Não adianta nada você, eu quero aprender porque ganha mais, né? Eu quero aprender a programar porque meu vizinho falou que é bom, né? E eu quero aprender. Não, você tem que gostar dessa área. Então, é claro, você vai começar ali e tal, só que se você vai precisar de força de vontade, né? Você não adianta você achar que só o fato de você querer um pouco assim, tipo, não quer muito, só quer um pouco, você não vai se dedicar, né, e tal, você não vai conseguir. Você precisa se dedicar, você precisa reservar 1 hora, 2 horas que seja do seu dia para você se dedicar a aprender, como qualquer outra coisa que você queira aprender, né? Inclusive eu até separei aqui um livro que chama A Única Coisa, né? Esse livro aqui que eu já li ele é muito bom, né? E ele fala o seguinte, né? Tem um trecho dele lá que fala o seguinte, ele fala sobre força de vontade, né? Ele dá vários exemplos, né, de como é a força de vontade, ele explica, né, que é uma fonte que ela é esgotável, né? Então, se a gente quer aprender algo, a força de vontade ela vai nos ajudar, né? Mas até certo ponto. Então, qual que seria o foco, né? Seria você acordar mais cedo para poder estudar. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, eu estou gravando ele 5:30 da manhã. Ou seja, para eu gravar esse vídeo, eu tenho que acordar mais cedo para poder fazer isso, porque eu trabalho às 7 horas, né? 8 horas, né? Eu não tenho um horário exatamente fixo, porque hoje eu tenho uma liberdade, né? Se eu não acordar cedo para gravar esse vídeo não vai pro ar, porque o meu dia é corrido, né, e tal. Então, a minha força de vontade de gravar esse vídeo veio porque eu acordei mais cedo, né? Então, se eu não tivesse acordado cedo, eu não teria essa força de vontade. A minha força de vontade seria focada no meu trabalho. Teria acordado mais tarde, provavelmente. Essa é a dica final, a dica bônus. Tenha força de vontade, foque no que você quer aprender, né? Seja próprio programar, que é o que a gente comentou aqui, ou seja outra coisa, né? Seja, por exemplo, uma outra linguagem, espanhol, inglês e tal, que você vai ter que se dedicar. Você vai ter que colocar um horário e estudar. Porque muitas das vezes, né, você já tem uma outra ocupação, você já trabalha, já estuda, já faz outra coisa da sua vida, que você tem que encaixar essa sua necessidade, né? Então, essas seriam as dicas, né? Eu vou agradecer mais uma vez e espero que possa mostrar para você alguma coisa aí e tal, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma dica a mais, pode escrever aqui no comentário, né? Que eu vou estar respondendo com certeza. Beleza?
Então valeu, até a próxima, até mais.